Mais uma vez, ser grato a Deus por mais um dia de vida, né? Com saúde, disposição, e tivemos o privilégio de mais uma vez estar aqui dentro da Casa Espírita. Como ela mencionou, viemos de uma semana muito gloriosa para nós espíritas, né? Que estamos estudando a doutrina. Foi uma semana de palestras, de muito aprendizado. Todas as palestras, tanto eles falando aqui no decorrer das suas palestras, quanto mostrando a atitude deles saírem das suas cidades e virem aqui fazer a palestra para nós. Na terça-feira, a senhora que veio, que é essa que a Glaucia ganhou o CD dela, ela chegou até um pouquinho atrasada, veio de Belo Horizonte dirigindo na chuva, mas veio, fez a palestra, foi muito boa a palestra, e assim que terminou a palestra, ela teve que voltar para Belo Horizonte, porque ela tinha que trabalhar no dia. Então isso também é um exemplo para a gente de persistência, né, de dedicação. Eu também aprendi e tenho certeza que os demais também aprendem com essas dedicações. Então sou grato por ter privilegiado essas pessoas. Então vamos elevar os nossos pensamentos a Deus, poder ter gratidão por Ele e também pedir que nesta noite os mentores espirituais possam estar iluminando a nossa companheira Valquíria, que ela traga o estudo para a gente e que esse estudo venha fazer diferença no nosso dia a dia, tanto nos nossos familiares, nos nossos amigos, que o que nós aprendamos aqui na Casa Espírita, nós possamos estar transmitindo para as pessoas com as quais nós convivemos no dia a dia, né? Que Jesus possa estar nos abençoando, nos iluminando, nos guardando e sempre colocando o desejo de mais aprendizado em cada um de nós. Que assim seja. Boa noite a todos. Hoje nós tivemos um imprevisto com o Data Show, mas eu, assim que terminar, eu já vou compartilhar os slides lá no grupo. Eu acho que quase todo mundo está lá, não está? Porque lá a gente tem todas as informações, os dados sobre esse tema que é importantíssimo, gente, falar. Quando o Divino pediu para eu falar, foi em setembro, é o mês de Setembro Amarelo, né, que a gente trabalha prevenção do suicídio, mas estudando. Aí depois adiou, estudando o tema, eu aprendi que a gente tem que falar de prevenção de suicídio e depressão, não só em setembro, em outubro, todas as vezes que a gente tiver oportunidade. Porque a depressão, hoje, ela é considerada pela Organização Mundial da Saúde a doença do século, o mal do século. 7% da população tem depressão. Tem, ou vai ter, ou conhece alguém que teve ou tem, um familiar, um filho, porque hoje os jovens, as crianças já apresentam quadro de depressão. Então, hoje nós vamos falar de depressão e espiritismo. Mas se a gente quiser fazer uma semana espírita só com o tema depressão, a gente tem assunto para falar umas 2 semanas. Porque a depressão, ela envolve mediunidade, envolve mágoa e perdão, envolve obsessão e auto-obsessão. Então, tem a depressão e tem transtorno bipolar, que são diferentes. Tem a ansiedade. Então, são sentimentos que dá para a gente trabalhar, se quem quiser aprofundar, os 15 dias. Então, a gente fez um resumo, né, porque aqui a gente tem pouco tempo, e para passar o principal.
o fundamental. Quando eu falo 7% de pessoas no mundo, isso dá em torno de 500 milhões de pessoas, a gente não imagina, a gente fala, nossa, 7 é pouquinho, né? Em cada 100 pessoas, quem tiver 100, 7 tem. Então, não é doença do cérebro. Mas uma pessoa com depressão na família, na nossa casa, afeta várias pessoas. Uma amiga da gente com depressão na escola, por exemplo, na minha escola, se tiver uma pessoa com depressão, interfere e afeta no relacionamento, né? E a gente tem que estar para tentar ajudar essas pessoas. Depressão sempre existiu, só que antigamente não tinha esse nome é novo. Então falaram que a pessoa estava melancólica, é uma melancolia. A pessoa está sentindo uma tristeza. Muitas não tinham tratamento, muitas pessoas, eles falavam, morreu de tristeza, porque não tinha os medicamentos, não tinha o tratamento alternativo, que eu vou falar aqui, não tinha o espiritismo, não tinha, as pessoas não estudavam essa tristeza nas igrejas, tá? Depressão, tristeza ou desmotivação. Existe diferença entre você ter tristeza, sentir uma tristeza. E é natural. Vamos supor, eu perco o emprego, eu perco um ente querido, eu estou com uma vida financeira difícil. É natural a gente sentir tristeza. Mas a tristeza, ela tem que ser passageira, porque a partir do momento que ela fica, que a gente não consegue sair dessa tristeza sem ajuda, aí já é considerado uma depressão. E às vezes também a gente não está com depressão, mas a gente pode estar desmotivado, que também a gente consegue sair rapidinho desse quadro e voltar ao normal, tá? Joana de Ângeles, ela falava, no livro, que a insatisfação, porque às vezes a gente está insatisfeito, ela é necessária para o nosso progresso. Porque se eu não estiver satisfeito com alguma coisa, eu vou lutar para melhorar. Eu vou estudar mais, eu vou fazer eu não estou satisfeita porque eu estou melancólica. O que eu posso fazer para melhorar? Então eu vou estudar para eu melhorar. Vou citar um exemplo. Atividade física é uma excelente alternativa para quem está em tratamento para depressão ou para nós prevenirmos a depressão. Então, se eu não estou satisfeita, eu vou procurar ler, aprender e começar a fazer uma atividade física que previne não só a depressão, mas um tanto de outras doenças. Só sabe o que é depressão quem já viveu ou vive a depressão. Às vezes a gente fala assim, frescura. Quantas vezes eu já ouvi e já falei? É falta de Deus, isso aqui. Nossa, fulano, você viu? Tem uns meninos sadios, tudo, está com depressão. Quantos julgamentos nós já fizemos? E conversando com pessoas, eu assistindo vídeos para preparar o estudo, e todos falam, só sabe o que é depressão quem já viveu ou vive. A pessoa fecha no mundo, até eu tinha colocado uma imagem de uma pessoa com um saco, aquele saco de pão, de padaria, assim, ele fecha ali no mundinho dele, ele perde a vontade de andar, de sair, de trabalhar, ele não tem esperança, perde a vontade de comer ou come exageradamente. Ele não vê uma perspectiva de que vai melhorar. E é aí que tem que entrar um profissional. O profissional para tratar a depressão é o psiquiatra.
que infelizmente hoje a gente ainda tem um preconceito de eu vou no psiquiatra, não, quem vai no psiquiatra é doido. Né? Se a gente vai no postinho, o médico fala, vamos no psiquiatra, porque o médico ele tem a capacidade para detectar se a gente está com quadro de depressão ou não. Porque a depressão ela pode ser confundida. Por exemplo, a pessoa que está com anemia, ela sente fraqueza, desânimo, tem dificuldade para ir trabalhar, problemas de hormônios, de tireoide, também deixa as pessoas tristes. Tem a depressão hormonal do pós-parto e pré-parto, que é passageiro, mas é só um profissional para determinar. As mulheres mesmo vivem todo mês essa TPM, né? Então, quando os hormônios oscilam, é natural a gente ter um quadro de tristeza e de ansiedade. Então, quando a gente precisar de ir ao psiquiatra, não vamos resistir, não. Se alguém indicou, vamos. Vamos fazer os tratamentos que a ciência propôs para nós. Aí a gente vai lá no psiquiatra, ele passa o medicamento que é necessário. E aí a gente já começa também com outra resistência. Eu não vou tomar calmante. Não é assim que a gente pensa? Nossa, e calmante vai me deixar bobado, vai me engordar, eu vou ficar dependente químico. E aí, aí tem gente que ainda fala assim, nós espíritos, eu não vou tomar não, eu sou espírito, eu vou ser curado sem ajuda de medicamento. Vou tomar passe, etc, que eu vou falar daqui a pouco, mas eu não vou tomar remédio. E aí, sem esse medicamento, a gente não vai ter coragem nem de vir aqui tomar o passe. Porque a preguiça, o desânimo vai ser maior. Às vezes pode estar acontecendo com a nossa família, com os nossos irmãos, está desanimado. Aí, o que a gente vai fazer? Eu passei por isso antes de eu fazer a segunda cirurgia. A Sandra mesmo viu. Eu tive uma situação assim que a minha, eu não sei como falar, me deu a falta de assim, eu ainda dava um apetite de comida. Agora que eu chegava na cozinha, eu não dava conta de comer mais. E aí ela chegava no serviço e não tinha nada. Você perdeu o apetite? Não, eu fazia bom. Ânsia. Ânsia. Sim. Eu tinha medo de comer e vomitar. E eu já estava assim, se eu vomitar isso aqui, se eu não fazer cirurgia. E eu tinha que fazer cirurgia, eu não estava dando. A segunda, né? Que a primeira já estava errada. E foi ficando aquele negócio, sabe? Aí, graças a Deus, eu fui no médico. Deus evoluiu tanto. Ele viu na hora que eu estava com isso, deu o remédio. Em 2, 3 dias eu já fui. Mas você tem uma noção, em 12 dias eu perdi essa aqui. A depressão em si, ela afeta outras coisas. Pois é, ela pode afetar o estômago, o intestino, ela dor de cabeça. Ela afeta o corpo inteiro, você percebe que fica muito atento. Aí o seu emocional, você fica com medo de comer, e passar mal. Mas você, aí eu tenho que ir para o hospital e minha cirurgia está marcando. Aí você vai enrolar tudo. Lá na escola hoje, melhorou um pouco, mas está tendo tanto casos de adolescente com ansiedade, né, Sandra? Que às vezes a gente olha e acha que é gente. A pessoa quer ficar fora de sala, que adolescente tem isso. Mas eu presenciei um quadro este ano que a menina, ela foi para, a febre dela foi para 39, só emocional. Então esse quadro dela fez ela ter um quadro febril, altíssimo, sem ter nenhuma infecção. E aí a gente encaminha para o psicólogo. Foi no psiquiatra, detectou. Tem que fazer a psicoterapia. Não, eu vou conversar só com Jesus. Mas a psicoterapia é o autoconhecimento. O psicólogo vai ajudar a gente a
E a gente vai descobrir o que está causando aquela depressão. O nosso tempo é meio curto, mas tem várias coisas que causam a depressão, tá? Causas externas, por exemplo, quando a gente vai mal no relacionamento, perde um ente querido, dívidas. Hoje o padrão social, ele exige, por exemplo, você tem que ser magro, igual modelo, você tem que ter uma vida relativamente social financeiramente. A gente espelha nos outros, e quando a gente não consegue aquilo que a gente quer ser, a gente começa a entrar em depressão. Nós temos que ser o que nós somos. Corpo, a gente sabe que é carne, é matéria. O que importa é o nosso espírito. É por dentro o que nós somos. Então, como as mídias, por exemplo, você liga um jornal, uma reportagem, é só notícia triste. São notícias que vai nos entristecer. Vai deixando a gente melancólico, né? Como se diz lá no passado. E isso, então a gente tem que evitar, tem que ter pensamentos positivos, principalmente na hora de dormir. A obsessão. E a autoobsessão causa depressão. E o vampirismo também. O que é vampirismo? É a gente... Vampiro lembra de sugar, né? Eu li um depoimento de ele é palestrante, tem depressão, está paralisado a depressão, mas tem dia que é natural ele ter um quadro de depressão. Ele fazia tudo isso que ele fala na palestra dele: psiquiatra, psicólogo, as alternativas que eu vou falar agora mesmo, por exemplo, de reforma íntima, de trabalhar. E mesmo assim ele acordava cansado, parecia que ele não tinha dormido nada. E aí ele foi fazer uma sessão de mediunidade na casa espírita. E lá ele descobriu que em vidas passadas ele teve um grande amor. E que todo dia que ele dormia, ele encontrava com esse espírito, e eles iam para regiões inferiores e namoravam a noite inteira. Era uma coisa, era o sexo mesmo. E aí ele voltava para o corpo, ela ia, e aí de manhã ele acordava com aquela canseira, sem vontade de fazer nada, com depressão, porque eu sou consciente, pobre. Então é importante, quando a gente vai dormir, o que a gente pensa antes de dormir? Porque sem querer, inconsciente, a gente traz essas tristezas para nós. Tem dia que a gente acorda bem feliz, né? Tem dia que a gente acorda já melancólico. Então é importante a oração. Aí o que esse cara fez? Na sessão mesmo, mediúnico, esse espírito que era apaixonado por ele veio e eles resolveram essa tendência dele. E aí ele parou de ter esse problema de vampirismo. Tá? Questões climáticas também. O dia que está chovendo, a gente fica mais deprimido. Então, pessoas que moram em países que só faz frio, neve, o sol pouco aparece, eles são mais deprimidos. E lá tem tratamento. Eles entram numa sala com uma luz intensa, porque senão a maioria lá seria deprimida. Tá? Quem tem alergias alimentares também, por exemplo, com glúten, pode sentir tristeza. A própria alimentação pobre ou rica em carboidratos causa isso. Abstinência de drogas. É natural quem para de usar droga ou de bebida alcoólica, que é droga também, ter quadros depressivos. Por isso é importante a ajuda do médico, porque o médico já vai medicar. Tá? Influências espirituais, já falei, consequência de aborto.
É dificilmente uma pessoa, uma mulher que faz aborto e que não entra em depressão depois, em arrependimento. É por isso que a gente é contra o aborto. A gente trabalha contra o aborto, não só por causa da vida do bebê e do feto, é até mesmo para ajudar a mãe. Porque a mãe vai ter consequências. Mas também tem alternativa. Porque se a gente fizer e errar, ou se alguém errou, dá tempo de trabalhar ainda e resgatar essa dívida nessa internação. Então, às vezes a gente vai conversar com alguém, eu fiz um aborto há muito tempo, isso me consome, e aí a gente pode aconselhar, vamos trabalhar então. Vamos trabalhar, ajudando o menino a abrir, né? E a pessoa vai melhorando aquela depressão ali. Isso aqui eu vou cortar. Existem várias pessoas no passado, Sócrates, Platão, Beethoven, que tiveram depressão. Só que naquela época, quando eles tinham depressão, que eles iam pintar os quadros, falavam que eles estavam românticos. Não tinha palavra depressão. O mais importante é o Francisco de Assis. Ele teve depressão, ele ficou 1 ano no quarto, triste, não queria viver mais, mas ele foi intuído, ele melhorou e fez a obra que ele fez, e ele serve de exemplo para nós até hoje. Então, quando a gente estiver lá no fundo do poço, assim, não vamos desanimar, porque tudo tem recurso. Até, o livro, coincidência, que eu ganhei hoje, a solução. Sim, tudo tem solução. Os tratamentos que a gente pode fazer, além do medicamento, da atividade física, é o cristianismo. É estudar Jesus, estudar os ensinamentos de Jesus. Quando ele fala assim para a gente, conhecer a ti mesmo. Então, é o autoconhecimento. Eu preciso me conhecer para melhorar e para melhorar uma depressão, um quadro depressivo. A reforma íntima é o melhor tratamento para a depressão. É fácil, gente? Não, a reforma íntima é o mais difícil. Não quer dizer que não precisa do remédio, tá, gente? Mesmo a reforma íntima a gente precisa da ajuda. Até Chico Xavier deixou bem claro que a gente deve usar sim, porque Chico já teve quadro depressivo, não é só gente? É da cachorrinha com a irmã, não tem um pão. E ele recorreu à ajuda. Até porque, a pessoa, quando ela está nesse processo de reforma íntima, né, que ela descobre, perde essa inocência, começa a descobrir as atitudes, que isso é errado, que isso é certo, tem que melhorar isso. Se ela tiver depressão, ela pode cada vez mais se julgar que é incapaz de se curar. Sim, então é fundamental, né? Ajuda com remédio, com remédio e água fluidificada, espaços, terapias de grupo, não importa a religião, tá? Mas vamos falar da doutrina espírita. Tem um grupinho com pessoas deprimidas que estão frequentando o caminho da luz. Vamos fazer uma reunião uma vez por mês, conversar, confraternizar, renovar as esperanças, porque é bom para a gente não se sentir sozinho. No mesmo, pode acontecer em outras religiões, é terapia de grupo. Vamos chamar um psicólogo para ajudar a gente? Embora o maior psicólogo seja Jesus, a gente precisa de ajuda dos humanos, porque Deus deixou a ciência para a gente usufruir. Os dons, né? Os dons, né? E quando apertar mesmo, né? Quando a gente estiver naquela tristeza, ou está ajudando alguém que está com essa tristeza, vamos perguntar para a gente ou para a pessoa:
onde está Deus? Onde está Deus, gente? Deus, a gente vê Ele nas flores, nos alimentos, nos animais, nas crianças, no sol, no céu, na água, no vento, na chuva, no trabalho. A gente vê Deus em todos os lugares. Mas Ele tem que estar mesmo, dentro do nosso coração. A gente tem que sentir Ele dentro de nós. Porque quando a gente sentir Deus dentro de nós, tudo isso que eu falei de exemplo vai ficar mais lindo. A gente vai começar a irradiar luz, amor, e não vai deixar chegar perto de nós pensamentos, espíritos que nos transmite tristeza. A nossa sintonia, a partir do momento que Deus estiver dentro de nós, a nossa sintonia vai melhorar. E aí a gente vai conseguir receber mais ajuda do alto para poder melhorar e para poder ajudar as pessoas. Porque mesmo quem não tem depressão, precisa estar numa sintonia boa para ajudar alguém. Às vezes a gente precisa ajudar um irmão, um marido, um colega de trabalho, um vizinho. Então vamos deixar Deus entrar dentro de nós. Ele juntamente com Jesus. E vamos tentar fazer tudo aquilo que Jesus veio nos ensinar. E fácil não é. Quem sabe daqui a algumas encarnações, né? A maior influência da depressão são os obsessores, a auto-obsessão, são esses espíritos que nos entristecem. Culpa do passado, ou culpa agora. A culpa do passado a gente não lembra, tá? E aí tem médico que, se achar necessário, indica até a regressão. Ah, vou fazer regressão. Não, tem que ser indicado, porque Deus nos presenteou com esquecimento, porque é o melhor para nós. Mas se o médico, se o pessoal da casa espírita achar que é necessário, vamos fazer regressão, vamos pedir perdão aos espíritos lá do passado, vamos perdoar. Isso vai ajudar a gente no tratamento da depressão. E se a gente sente culpa do presente, vamos resolver essas pendências. Se a gente sente mágoa de alguém, também vamos perdoar, que é fundamental para a recuperação da nossa depressão. Eu li, foi citado um exemplo de que o rapaz matou o filho da mulher lá. E já conseguiu imaginar, né? Ódio. A mãe com ódio do assassino. E entrou em depressão. Mas ela conseguiu perdoar o assassino. Mas quer dizer que a tristeza dela vai acabar? Não. A depressão dela acabou. Mas a tristeza, porque perdeu o filho, continuou. Porque não é fácil, né? Mamãe perdeu o filho. Ah, então se eu perdoar, eu não vou ter mais tristeza? Vai, você vai sentir. Mas aquela depressão, porque a mágoa faz mal pra gente. Ela concorda com a gente. Alguém quer comentar alguma coisa? Acrescentar? Quer, seu João? Não. Eu não sei o que eu fui de água, não sei se você falou, mas você deve falar da leitura, né? Leitura. Um dos, assim, é um remédio, né? A literatura espírita é um remédio para quem tem depressão também. Você pegar os livros e ler, e tem muito ensinamento. Até fala, né, que se você está indo para o trabalho, coloca no carro a música ou o livro, né, que hoje você pode ouvir. Existem tratamentos alternativos, tá? Tem meditação, yoga, A meditação também é muito boa. homeopatia, né? Aqui hoje a gente dá uma indicação porque quando a gente precisar, a gente tem onde buscar mais. Vamos buscar mais conhecimento. E se alguém quiser depois, lá no meu privado, perguntar, eu fiquei em dúvida,
Eu queria contar uma coisa, que esse ano eu perdi um sobrinho de 26 anos com suicídio. Então, assim, eu venho trabalhando esse ano todo com campanhas nas escolas, né? Exatamente tudo que você disse aqui é tão perfeito que é exatamente o que nós vamos dizer no dia 26, esse mês de dia 5, na escola onde eu estudo. Uma pessoa que eu fui evangelizadora dele por muitos anos e, de repente, ele deixou de frequentar, depois participou da mocidade, foi ficando mais velho, muita coisa, não tenho tempo, e aí vem realmente o processo de obsessão. Para quem já tinha uma mediunidade muito aflorada, os pais se separaram, ele nunca aceitou. Então, assim, muitas coisas na vida vão conciliando, né, para que você tenha muita coisa difícil de lidar. E eu me afastei dele por um tempo, e esse ano, quando eu recebi o telefonema de que ele tinha morrido, como? Pessoa dinâmica, alegre, super divertida, ele entrou num processo de depressão muito terrível, né? E eu, depois que eu fui saber detalhes, foi um choque muito grande. Então, assim, tudo que você disse é muito perfeito. E lá nos nossos estudos eu sempre falo e repito, que eu não sou daqui, eu sou de fora, né? Eu frequento uma casa espírita já há 24 anos em Ribeirão Preto. A gente fala muito sobre isso. Existem 3 tratamentos que não podem ser deixados. O medicamento, a terapia para você se autoconhecer e a religiosidade, independente de qual seja a religião. Aquele que se apega a Deus, ele se sente amado e protegido. Então ele acredita que não está sozinho. Esse é o principal, é a base, porque quando você vai com essa crença de que você é amado e protegido, você tem um lugar onde frequentar. E ali você tem todas as orientações que você precisa. Perder uma palestra dessa como hoje é um desperdício. Por quê? Faz com que a gente se conscientize daquilo que nós somos e daquilo que a gente pode fazer pelo outro. Não adianta só a gente estudar e aprender se você não tiver a mão estendida para quem realmente precisa. Né? Então, assim, às vezes eu me culpava no começo desse ano pelo fato de ter me distanciado desse sobrinho. Não é sobrinho de sangue, mas eu tratei como se fosse filho durante muito tempo, pelos inúmeros problemas que ele tinha. E aí a vida faz caminhos diferentes, vai estudar fora e tudo. Só que aí eu penso, de que forma eu vou poder compensar essa falta? Divulgando exatamente esse tipo de trabalho. E hoje foi muita coincidência, minha mãe não quis vir aqui. E eu falei, e aí a amiga convidou, eu falei, vamos, você me leva, eu estou indo, porque eu adoro uma palestra espírita. Eu acho que sempre nós vamos ter condições de aprender alguma coisa, né? E aí chega aqui exatamente um assunto que eu venho trabalhando desde agosto. Então você está de parabéns, sua colocação foi perfeita, o oferecimento está aí, né? Essa questão de se ter uma roda de conversa, se houver aqui a possibilidade, alguém com capacidade para saber ouvir, vai surtir um efeito muito significativo para todo mundo que precisa. Realmente uma... Se a espiritualidade, né, Divino, for trabalhando assim, a gente pode, né, trabalhar isso, principalmente com os jovens. Hoje é muita informação para eles. Na verdade, assim, eu sei que você está em cima do teu horário. Eu trabalho há 16 anos com os pais. Porque, assim, a evangelização é muito bacana. Eu fui evangelizadora por muitos anos, mas acontece que você tratar a criança ali 1 hora na semana é um tempo muito curto. Então, eu acredito mais ainda que um grupo de pais, onde eles possam ser orientados para quê? Dar continuidade à semente que é plantada na evangelização, eles têm que regar aquilo a semana toda, senão não frutifica, sabe? Então, assim, eu tenho muita essa convicção de que o pai que coloca uma criança, a responsabilidade é dele. E ele precisa se informar, ele precisa se modificar de seus conceitos e preconceitos para saber como é que eu vou abraçar e cuidar do meu filho de uma forma melhor. Se todos os pais tivessem uma orientação, até a educação no Brasil. Então, assim, lá na nossa evangelização, as crianças começam de bebê, sabe? De 2 aninhos. E ali é o momento que a gente consegue, como eu sempre brinco, agarrar os pais e mostrar para eles a importância dessa continuidade até uma cidade, né? Porque às vezes você vai pegar um adolescente para começar a falar com ele depois dos 12 anos, você vai perder muito tempo. Ele já tem aquilo muito formado. Né? Então, quanto mais cedo a Casa Espírita puder oferecer auxílio e orientação a pais e a crianças, os nossos adolescentes terão menos problemas no futuro. Né? Eu acho que nós estamos passando por uma
casa, que os pais estão dando para os filhos o que a gente não foi. Eu estou dando para aquilo que eu não tive. Só que nós esquecemos de dar o que nós recebemos dos nossos pais, é a educação, o respeito. Sim. Porque o ensinamento, porque nossos pais não tinham condição de me dar as coisas que eu dou para minha filha hoje, eu e a Sandra. Um dia não teve condição. Mas ele me deu uma coisa principal, que foi a educação, a moral. E hoje está nesse detalhe. Por isso que nós estamos tendo esse problema com vocês lá na escola. Mas eu acredito que vai melhorar, né? Vai melhorar. A respeito do que a irmã disse sobre os pais, é muito importante mesmo, porque assim, eu tenho filho com depressão e às vezes a gente se sente perdido, a gente não sabe como lidar com a situação. Porque eles estão naquele processo ali, às vezes eles não estão tendo nem consciência do que eles estão passando, tanto que eles estão sofrendo. Mas a gente, que às vezes está ajudando com a mente sadia, está sofrendo mais que eles ainda por estar de mãos atadas. Então, esse processo que você falou de Idade? 22. Então, assim, A gente tem que tomar muito cuidado, né? é Também muito complicado, porque a gente sofre. Já teve dia de eu entrar para dentro do quarto e falar, meu Deus, o que eu posso fazer? E a gente não sabe fazer às vezes. Então, eu me coloco à disposição. Eu não sei nada, como se diz, mas a gente estuda e aprende. Que a gente passa possa, adiante. né? Que a gente possa ter uma semana iluminada e abençoada, cheia de luz, de paz para nós todos. E a gente...